Começando mais uma entrevista aqui do canal, dessa vez com a deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte. Tudo bem, deputada? Olá, Chico, tudo bem? É um prazer estar aqui contigo. Deixo já o abraço a todo mundo que está assistindo a gente. Obrigado. Vamos bater um papo aí sobre esse ano legislativo que está começando. Antes de começar a entrevista, eu queria lembrar você para se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo. Por que se inscrever no canal? Vou repetir, o YouTube tem muito conteúdo de extrema-direita, de desinformação, e esse canal aqui quer ser um espaço de discussão progressista de política, não só a política de Brasília, mas também dos movimentos sociais, da academia, do pessoal de cultura, para tratar da política, não só da política de Brasília, mas da política da vida real. É uma discussão saudável, mesmo de quem não concorde com a gente, quem seja oposto ao que a gente pensa, mas sempre discutir num nível legal para fazer o Brasil avançar. Então, a ideia de convidar você para se inscrever no canal é essa, para a gente diminuir um pouco a diferença entre o conteúdo tóxico do YouTube e o conteúdo que tem alguma coisa a acrescentar e fazer o Brasil avançar em vez de retroceder. Bom, deputada, eu vou começar essa nossa entrevista perguntando sobre um aborrecimento que a senhora teve no final do ano legislativo, né? Uma ofensa, uma barbaridade que o apresentador Ratinho falou durante o programa. Para quem não lembra, a deputada tem um projeto que propõe que as celebrações de casamento da União Civil sejam mudadas, o tipo de celebração seja mudada, os termos no final da celebração, quando se oficializa o casamento, sejam mudados. Em vez de marido e mulher, como a gente agora tem casamento de pessoas do mesmo sexo, ela sugere que só seja oficializado o casamento naquele momento. Essa é uma proposta, eu acho que simples e que vai atender a muita gente. Não vejo nada de complicado nessa proposta. Mas o apresentador Ratinho não só viu alguma coisa de complicado, como achou que era o suficiente para ele ofender a deputada, dizer que ela devia procurar outras coisas para fazer, que devia lavar as cuecas do marido, e sugeriu deu a entender que ela poderia ser metralhada. Vamos ver esse vídeo para a gente relembrar essa barbaridade. Olha, você não tem o que fazer, minha filha. Não tem o que. Vai lavar roupa, vai fazer costura a caixa do teu marido, a cueca dele. Porque isso é uma imbecilidade querer mudar esse tipo de coisa. A gente tem que eliminar esses loucos. Não dá pra pegar uma metralhadora. Então tá aí, para quem não lembrava essa fala infeliz, para dizer o mínimo, né, do apresentador Ratinho, que ocupa uma concessão pública de comunicação, tá aí o que ele disse. Bom, deputada, como é que está esse caso? Como é que o Ratinho já foi acionado na justiça? Em que pé está? Olha, Chico, primeiro eu queria te agradecer pela oportunidade de falar desse tema, né? Foi realmente algo gravíssimo que aconteceu no final do ano passado, e muito menos pelo que atingiu pessoalmente a mim, mas muito mais pelo que simbolizou em relação a um verdadeiro ataque à presença de mulheres na política, né? Eu sou uma mulher jovem nordestina, a gente sabe que o espaço que eu estou ocupando enquanto parlamentar, tendo esse perfil, sem dúvidas que incomoda muita gente, ainda mais quando nós abraçamos as pautas de direitos das populações que sofrem opressões, que sofrem violações, e que existe um setor no nosso país, inclusive muito alinhado com a política de quem hoje é presidente da República, que não suporta essas pautas, né? Não suporta que as pessoas, que a classe trabalhadora tenha acesso a direitos. Então, esse tipo de ataque costumava, inclusive, ser recorrente, né? Por todas essas combinações de fato, e ainda mais como sendo uma parlamentar que incomoda esse setor bolsonarista. Mas o que aconteceu nesse dia foi ainda mais pesado, sabe, do que das outras vezes, porque além da repercussão pública que um apresentador como o Ratinho tinha, ele trouxe realmente termos muito graves, né, que de fato incitaram violência contra a minha pessoa. Depois do que ele falou, que alguém devia me metralhar, eu recebi várias ameaças, né, para quem acha que é só o jeito de falar, para quem acha que foi só uma declaração infeliz. Não, gente, foi crime, né? Foi incitação ao cometimento de homicídio, de violência física, e
realmente isso afetou, né, a rotina da gente, do mandato, fazendo elevar o número de recebimento de ameaças, né, a partir desse dia. Para não falar na violência machista, né? Imagine você falar para uma parlamentar no exercício do mandato que ela vai lavar a cueca dos maridos. Gente, isso é uma mensagem clara que diz, né, essa mensagem nítida que diz seu lugar não é esse. Mas, enfim, diante desse conjunto, nós buscamos a Procuradoria da Câmara Federal, né, que é um órgão que traz esse apoio aos parlamentares que têm as suas prerrogativas violadas, e lá nós demos entrada em uma série de procedimentos que a Procuradoria tem encaminhado desde então, né? Alguns ainda não foram protocolados porque aguardam diligências, outros já, mas a ideia é que haja consequências desse caso em nível criminal, em nível civil, ou seja, que ele traga também uma consequência em relação aos danos causados, mas não só, né? Tem dois outros aspectos que eu queria comentar rapidamente, que se tratam da própria comunicação social. Aqui a gente também está fazendo uma denúncia no Ministério Público em relação à rádio, né? Porque muita gente não sabe, mas as rádios, os canais de TV aberta, são concessões públicas no Brasil, né? Então, isso requereria uma responsabilidade ainda maior, porque o que Ratinho fez, ele fez, inclusive, em uma concessão pública de rádio, né? E, para além disso, existe hoje no Brasil, depois de mudanças legislativas, debates sobre o tema, que os jornalistas muito bem acompanharam, uma coisa chamada direito de resposta, e que foi uma coisa que nós solicitamos à rádio, a Ratinho, e que eles negaram. E os termos da negativa, ou seja, até isso vai ter que ser judicializado, né? Sequer isso, esse reconhecimento, a publicação da resposta que nós pedimos, sequer isso foi feito. E os termos da negativa dele para a publicação, para a leitura do nosso direito de resposta, foram ainda mais graves, porque eles colocam, né, que Ratinho falou na condição do cidadão comum, que não tinha nenhuma pretensão de destratar as mulheres, de fazer... enfim, imagine que ele basicamente sustentou o que disse que foi só uma crítica a um projeto de lei com linguajar popular que não quis destratar as mulheres. Bom, vocês que viram o vídeo, né, quem está aí nos assistindo, viu os termos, não preciso nem explicar o quanto aquilo foi grave, e aí queria que vocês soubessem que ele sustenta o que disse, que acha que não foi grave e negou a divulgação do nosso direito de resposta. E ele disse numa ocasião seguinte que não ia mais tratar desse tipo de assunto porque foi mal interpretado, como se ele fosse a vítima de uma interpretação errada da audiência. Todo mundo que viu isso, né? Exato, eu fico pensando nas interpretações possíveis de vá lavar a cueca, de alguém devia metralhar essa menina, né? Mas é isso, é até uma covardia, porque ele parece muito valente na hora de que acha que está falando ali só para os seus, e capaz, inclusive, de cometer crime, e aí, quando vê as consequências disso acontecendo, de repente, não vou mais mexer nisso, né? Como se a culpa da repercussão que teve fosse minha, que fui agredida, e não dele que cometeu os crimes ao dar essas declarações. Pois isso é bom lembrar. O Ratinho, ele está fazendo uso de uma concessão de comunicação social. Quando a gente fala comunicação social, está dito tudo. Não é uma fala, ali não é um espaço para ele conversar sobre os preconceitos dele num grupo de amigos. Ele está falando para uma multidão de ouvintes. Então não tem desculpa. É possível para dizer que foi mal interpretado, não tem desculpa. Bom, deputada, vamos falar então do seu trabalho na Câmara, né? Eu tenho acompanhado as suas redes sociais e tenho visto que a senhora tem se interessado muito por uma iniciativa do governo federal que quer criar a tal da MP 1099, que quer criar o Serviço Voluntário Civil Obrigatório. Seria aí, se não me engano, para jovens de 18 a 24 anos, não é isso? E aí a ideia, pelo menos a ideia exposta na MP, é para dar oportunidade aos jovens de terem um primeiro contato com o mercado de trabalho, receberiam o equivalente por hora à hora do salário mínimo, só que sem nenhum vínculo, sem vínculos empregatícios, sem benefícios. E essa ideia já foi discutida na Câmara, já foi discutida no Congresso e já foi rejeitada. Aí agora volta o governo federal com essa proposta
que a senhora critica, deve ser recolocada agora nesse ano legislativo. Quais são as suas críticas a essa proposta? Olha, Chico, essa é uma pauta importante que está chegando para a gente debater, né? Além de ser voltado para as pessoas jovens aí, de 18 a 29 anos, também é voltado para pessoas com mais de 50 anos, né? Então pega os dois extremos da vida laboral. E eu queria fazer um comentário antes de falar da MP, que é desde o governo de Temer, né, após o golpe contra a presidenta Dilma, que se tem buscado passar no Congresso algumas medidas e para que elas tenham uma impressão melhor por parte da sociedade, se colocam nomes que parecem bonitos, que parecem que aquilo quer dizer uma coisa que depois a gente vê que não. Foi assim, por exemplo, com a reforma trabalhista, né? Você usa o nome reforma, você pensou logo, vamos modernizar o negócio, né? Vamos atualizar o negócio. E a reforma trabalhista foi feita com promessa de que mais empregos iam ser gerados, né? Que a população ia ter mais acesso ao trabalho, a carteira assinada. Hoje, aquilo que na época a gente fazia como crítica e como previsão, se confirmou, e a gente já sabe que a reforma trabalhista, ao contrário de gerar mais empregos, tornou o ambiente de trabalho muito mais precarizado. Fizeram isso com a reforma da Previdência, né? Mais uma vez colocando aí um nome como se tratasse de uma modernização. E o que a gente viu foi uma precarização ainda maior dessa possibilidade de se aposentar, e inclusive com um ciclo muito negativo de que a reforma da Previdência fez com que se tornasse mais ainda difícil contribuir, o que piora a situação da Previdência consequentemente, ainda mais com esse desmonte do ambiente do trabalho. Teto dos gastos, né? Essa medida, teto dos gastos, parece um nome muito aqui responsável, todo mundo tem que ter um teto de gastos. Quando a gente vai ver, na verdade, é uma proibição de aumento de investimento público, enquanto fica sem limites o que fica direcionado para o mercado financeiro. Enfim, é o caso da SMP, né? Vem com o nome de Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário, imagine que nome pomposo, né? Mas o que a gente vê aqui é uma forma, né, uma brecha de deixar a possibilidade de um tipo de relação no ambiente de trabalho ainda mais precarizada do que aquelas que a reforma trabalhista já permitiu. Então, você basicamente vai ter a possibilidade de ter o trabalho dessas pessoas, ou de jovens, ou de pessoas com mais de 50 anos, com a possibilidade de ser feita até 22 horas semanais, e ali essa pessoa recebendo até metade do salário mínimo, não tendo direitos trabalhistas, né, não tendo vínculos da Previdência Social, ou seja, não se trata de voluntariado, né, se trata de uma forma hiper precária de contratar. E uma medida muito semelhante, como você mesmo já disse, Chico, foi tentada no ano passado, né, não teve sucesso, e mais uma vez isso é posto pelo governo federal. A gente vê que esse tipo de proposta que o Ministério da Economia tem para o problema do emprego e do trabalho no nosso país, que é hoje um dos mais graves de todos, mostra a visão do governo, né? Essa visão neoliberal que não se importa em desenvolver condições de dignidade para a classe trabalhadora e se importa muito mais, na verdade, em trazer regramentos que permitam com que grandes empresas tenham formas cada vez mais lucrativas de explorar o trabalho das pessoas. Para quem diz que isso vai ajudar nessa situação de desemprego, vai ajudar no desenvolvimento do país, tem que lembrar do que faz a reforma trabalhista mesmo, né? Não é possível que esse engodo seja aceito de forma acrítica e que a gente repita uma fórmula que já deu errado. O que se dizia sobre a reforma trabalhista gerar emprego foi simplesmente desastroso. Hoje a gente tem os maiores níveis de informalidade, mesmo quando tem crescimento do registro de emprego formal, a gente vê que são com salários rebaixados, muitas vezes de vínculos intermitentes, né, que sequer traz uma estabilidade ao trabalhador. Então, essa medida provisória é mais um exemplo, né, dessa política econômica do governo, que, na verdade, está mais preocupada em como é possível explorar mais o trabalho, os trabalhadores, de forma a garantir maiores taxas de lucro. E a MP dá esse poder de contratação aos municípios, né? O que traz uma outra complicação, porque o controle sobre os municípios é sempre mais difícil. Então, além de todos esses problemas que a deputada falou, a gente ainda pode pensar também em um favorecimento a grupos políticos, por exemplo. Como é que você vai controlar as pessoas que não estão trabalhando, precisam de algum dinheiro, vão topar qualquer tipo de contrato, mesmo que não tenha direito nenhum, para ganhar algum dinheirinho, né? Para o empregador é ótimo isso, né? Não tem que pagar nenhum direito, nenhum benefício.
as pessoas aceitam. Então, você vai trazer pessoas para o seu lado, você pode fazer uso político disso, e quem garante que essas pessoas também já não estão empregadas? Quer dizer, como é que vai se fazer esse controle num país com tantos municípios assim para você olhar? Ou seja, é uma grande, é um grande trambolho. Agora, tem previsão de quando vai ser votado, deputado? Não, a gente deve ter uma previsão com uma espécie de cronograma da pauta das semanas próximas, a partir da segunda-feira, terça-feira, né? Que a gente vai ter em breve reunião do Colégio de Líderes, que é uma instância do Congresso em que tem representação de todos os partidos e que aí, né, periodicamente, eles definem as pautas. Esse ano acho que vai ser animado, né? Mesmo sendo ano de eleição, acho que vai ter um olhar muito atento ao que o Congresso está debatendo. Isso que você falou, Chico, sobre os municípios, é curioso que tenha entrado na SMP, porque o governo não está conseguindo colocar a reforma administrativa em pauta, que a reforma administrativa é a que mexe no serviço público. E um dos fundamentos da reforma administrativa é justamente essa facilitação da contratação sem concurso. Então, enquanto a reforma administrativa não é debatida, vamos colocar aqui na SMP uma medida que vai permitir esse tipo de vínculo que traz o favorecimento político, sim, né? Vínculos frágeis. A gente já viu aí pelo IBAMA, né, pelo Ministério da Saúde, a importância de termos servidores concursados com autonomia para, inclusive, fazer denúncia, se for necessário, em relação ao que ocorre no poder público, e cada brecha que se abre para aumentar essas contratações precárias é uma forma de diminuir a presença do servidor com autonomia, estabilidade, né, que é o que deveria ter com mais força no serviço público. Mas acho que vai ser um ano animado, né? Acho que muitas pautas polêmicas vão estar, mesmo sendo um ano eleitoral, acho que não vai ser um ano morno, não. Pois é, no estilo Arthur Lira de comandar, talvez ele possa até usar o ano eleitoral, as atenções voltadas para a campanha e para o ano eleitoral, para tentar fazer passar algumas medidas que não são nada boas para o país. A gente tem que ficar de olho nisso, realmente. E aí eu estou convidando todo mundo que está vendo a gente para ficar acompanhando o que está acontecendo na Câmara, para a gente se manifestar sempre que achar alguma coisa que não nos agrade. Agora, deputada, uma outra, falando em Arthur Lira, ele já anunciou, assim, tirou da cartola um tema que em nenhum momento eu vi como prioritário nas últimas discussões no Congresso. Aí, de repente, ele cismou com uma palavra mágica que ele acha que vai resolver todos os problemas do sistema político brasileiro: semipresidencialismo. Ele acha que esse seria o melhor regime, o Arthur Lira acha que esse seria o melhor regime, que diminuiria o... Acho que, na verdade, o que ele tem em mente quando fala em presidencialismo é tentar, digamos, se aparece um outro Bolsonaro, vamos ver se a gente diminui o estrago, tirando os poderes do presidente e repassando os poderes para o legislativo. Só que se o legislativo for um legislativo controlado pelo Centrão, então a gente não sabe para onde correr, né? Então, o que queria saber da senhora, o que a senhora acha dessa ideia, para depois saber da viabilidade disso passar na Câmara. O que a senhora acha da ideia de semipresidencialismo? Olha, eu acho que sempre que a gente vê propostas que, por vezes, passaram muito tempo adormecidas, temas debatidos adormecidos e que, num momento, voltam, é importante a gente se perguntar o porquê. Por que agora? Por que nesse momento? Por que no ano que em 2022 nós vamos ter eleições, é possível que haja troca do presidente, é possível que quem ganhe seja o presidente Lula, né? Então, qual é o interesse em, nesse momento, né, em que tem essa perspectiva de se por fim a esse ciclo que a gente espera que seja muito curto, que foi o governo Temer, que tem sido o governo Bolsonaro, né, de ataque muito frontal aos direitos dos trabalhadores, porque logo agora essa ideia do semipresidencialismo, né? E para quem está nos assistindo, né, o semipresidencialismo é uma proposta justamente que traz características de cada modelo, né, do presidencialismo e do parlamentarismo. A proposta que tem sido usada para base do debate lá na Câmara tem sido uma PEC de um deputado do PSDB de São Paulo, né, Samuel Moreira. Ela ainda está em fase de coleta de assinaturas, né? Então, na verdade, ainda não foi protocolada, né? Porque uma PEC não é que nem um projeto de lei que cada parlamentar pode protocolar sozinho, né? Ela requer uma articulação maior de coleta de assinaturas para ser apresentada. Então, teria essas características mistas, né?
de um presidente eleito com funções de chefe de Estado, mas com um primeiro-ministro com funções de chefe de governo. Tem um fato muito importante, na minha opinião, sobre esse ponto, que tem pouquíssimos temas, né, que a nossa Constituição Federal de 88 trata com mais seriedade do que essa mudança de sistema de governo. Né? Não é à toa que a Constituição Federal de 88 trazia uma previsão de plebiscito, né, para consultar a população, esse plebiscito aconteceu em 93, para consultar a população sobre a escolha do sistema. Né? Então, a gente vê que só desse indicativo, né, de ter sido algo que a Constituição previa um plebiscito, a gente já vê que está errada a forma de discussão, né, de ser uma proposta que nasça de dentro dos gabinetes, com coleta de assinaturas, para depois ir para um plenário de parlamentares ser votados e pronto. A gente está falando aqui do sistema de governo do país, né? Isso é algo seríssimo, isso tem impactos perenes, e isso não pode ser feito sem participação popular. Se tem um tema que a Constituição deixou expresso que não pode ser feito sem participação popular, é esse. Então, a primeira crítica é essa, né? Não é possível que a gente, sozinho, da cabeça dos parlamentares, e ainda mais da forma como estamos, agora no mês de fevereiro, por exemplo, a gente voltou ao modo remoto, né? Ao modo virtual, que sempre essa história desses últimos 2 anos mostrou, prejudica muito mais a participação da população, né? Então, eu acho grave que isso seja debatido à margem do debate público, né? Audiências públicas com doutrinadores teóricos não é suficiente, a gente está falando de um tema muito mais amplo, que requeria efetivamente uma consulta popular para o caso de alteração, e para não falar desse casuísmo, né? Como é que logo agora, porque existe essa possibilidade de retorno de um possível governo do presidente Lula, se fala em dar mais poder ao Congresso e menos poder ao presidente. A gente não pode esquecer o que aconteceu recentemente, em 2016, com aquele impeachment ilegal. Isso cada vez fica mais nítido, né? Mais reconhecido. Agora tem até ministro do STF reconhecendo que Dilma não sofreu impeachment por pedalada. A gente não pode esquecer que quanto mais poder para o Congresso, nos termos que a gente tem hoje, conjunturalmente, significa mais poder para esse espectro político que se convencionou chamar de centrão, mas que, na verdade, tem um perfil muito mais de centro-direita até a direita, e não de centro, né, apesar de ter ficado com esse nome, mas uma direita, um centro-direita que costuma se aliar a seja qual for o governo da época, e que sabe que, se houver mais poder para o Congresso e menos poder para o presidente, significa que essa ala política fica mais fortalecida. Então, parece, sim, uma manobra como resposta a essas pesquisas que apontam Lula como favorito, e por saber que Lula vai ter um governo de um perfil mais popular, o que é uma contraposição à política de direita, de centro-direita, que é representada pela maioria desse chamado centrão. Então, é muito nítido, assim, dar mais poder ao Congresso para se contrapor às pautas políticas que possivelmente o presidente Lula traga, né? Então, seria uma forma de burlar a própria soberania popular do voto, né? Que quer votar no presidente Lula, quer que ele seja presidente, e de repente vai ver o próprio Congresso se dando mais poder para diminuir os poderes do presidente. Eu citei que uma das inspirações pode ter sido o presidente Bolsonaro, porque até mesmo para o Centrão, a extemporaneidade, a explosão do presidente Bolsonaro assusta. Então, se viesse alguém da extrema-direita como Bolsonaro de novo, certamente o Centrão gostaria de ter mais no controle do que tem hoje. Mas, realmente, para esse momento, eu acho que o que está mais no horizonte é um controle de, talvez, do próximo presidente, que está mais provavelmente ser, pelas pesquisas atuais, pelo menos, quem está liderando com bastante folga, com possibilidade até de ganhar no primeiro turno, é o presidente Lula. E isso também, talvez, para alguns setores da Câmara, seria um motivo suficiente para querer diminuir os poderes. E o Centrão sempre quer mais poder, né? Sempre quer mais poder. E eu só queria lembrar as pessoas que falam mal da Câmara e tal, é bom não misturar as coisas, né? Tem um Centrão que hoje tem realmente uma bancada enorme que se agrega ao Centrão. É difícil até falar em legendas, porque tem algumas legendas até de centro-esquerda que algumas vezes se unem ao Centrão para ganhar algum benefício. Então, Centrão é aquele grupo fisiológico, na verdade.
E a única forma da gente tentar diminuir o domínio do Centrão é votando melhor. A turma do Centrão está lá e age dessa forma que muita gente condena e critica, está lá porque foi votada, né? Então, a gente, na hora de votar, estamos aí próximo de ter uma nova eleição, a gente tem que pensar em votar melhor e aí sim a gente pode ter um outro Congresso em que ou não tenha Centrão, que eu acho difícil, mas que o Centrão pelo menos seja menor e não tenha esse poder todo que tem nessa legislatura, né? Então, isso aí é uma responsabilidade do eleitor. Agora, deputado, eu queria perguntar para a senhora, é inevitável essa pergunta, a gente já está chegando no final da nossa entrevista, está aí indo para a reta final, aí, como diria Bolsonaro, o namoro de Lula com Alckmin está caminhando e o casamento, que seria Alckmin ser vice na chapa de Lula para presidente, está praticamente, parece já firmado, né? Já praticamente inevitável esse desfecho. E isso, por um lado, certamente o presidente Lula já explicou numa entrevista coletiva que ele fez que não só para a eleição, mas para um governo que vai encontrar um país tão dividido e com tantos prejuízos, vai ser necessário ter alguém de um espectro que seja diferente do PT. Mas, mesmo assim, muita gente da esquerda critica a escolha. Óbvio que a crítica ao Alckmin foi feita durante anos seguidos, né? O PSOL é um deles, o próprio Boulos fala Lula sim, Alckmin não. E qual é a sua posição quanto a essa possível escolha de vice do Alckmin como vice do Lula para presidente? Olha, Chico, esse tem sido realmente um dos debates mais quentes recentemente, né, dentro da esquerda, essa possibilidade de Alckmin como vice, e tem tido uma divergência grande mesmo. Tem setores da esquerda que realmente acreditam que esse é o caminho mais acertado e outros que não, que na verdade seria algo que atrapalharia. Eu, particularmente, sou desse campo político que acredita que não é a saída adequada para o momento que a gente precisa agora no país, por várias razões, né? Primeiro que eu entendo quem ache, né? Entendo o argumento de quem diz que vamos ter uma eleição contra Bolsonaro, então vale tudo, a gente precisa se juntar com qualquer tipo, fazer qualquer tipo de aliança e isso é o que vai fazer com que a gente derrote Bolsonaro. Mas essa linha de raciocínio tem alguns pressupostos que a gente precisa ver se são realmente verdadeiros, né? Esses pressupostos costumam ser sobre a questão eleitoral, né? Tem gente que acha que ampliar esse arco de aliança faz com que seja mais fácil ganhar as eleições, e tem gente que traz também o raciocínio da governabilidade, né? Que é quem diz que esse tipo de aliança vai ser importante para se Lula ganhar, ser um governo mais fácil. E aí é nesses pontos que eu acho que a gente tem que fazer um debate mais crítico. Primeiro, sobre esse ponto eleitoral. Será mesmo que essa soma significa maiores chances eleitorais? Porque a gente sabe que na política, né, a política não é matemática exata. Se a soma dos partidos significassem aquela quantidade de votos, Bolsonaro, por exemplo, não teria sido eleito. Alckmin, por exemplo, teria estado no segundo turno em vez de ter aquele desempenho, né, tão baixo que a gente sabe que ele teve. E o que me parece é que... Eu acho, deputado, que até tem pesquisas que mostram que não agrega muito, já mostram isso, que não agregaria tanto voto. Eu acho que o foco do presidente Lula é mais depois. Eu não acredito que some, e mais do que isso, eu particularmente acredito que, na verdade, pode vir a atrapalhar, né, por duas razões. Alckmin, ele defende uma política e não tem nada que indique que isso tenha mudado, ele pelo menos nunca deu nenhuma declaração, muito pelo contrário, ele vem reafirmando, como fez no tema da reforma trabalhista, vem reafirmando suas posições de tucano, que não é a troca da sigla que faz isso mudar. Não tem nada que indique que ele abandonou essas posições, principalmente no aspecto econômico, e que nós acreditamos que não são a solução para a retomada econômica do país, né? Para além disso, a gente sabe qual foi a opinião dele sobre vários temas, né? Não só em relação ao impeachment de Dilma, mas muito recentemente em relação aos ataques que, quando teve uma caravana, a caravana de Lula, que sofreu ataques a tiros no ônibus, ele disse que aquilo era o PT colhendo o que plantou. Imagine dizer isso depois de uma agressão, de uma violação dessa.
ter dito que Lula preso trazia estabilidade ao país, e toda a política econômica que ele segue defendendo, né? Então, não me parece que soma eleitoralmente, e na verdade me parece que facilitaria um discurso de Bolsonaro antissistema, que a gente não pode permitir. Bolsonaro ter vencido as eleições de 2018 sendo candidato antissistêmico, que se contrapõe aos outros que seriam todos iguais, foi um verdadeiro absurdo, porque ele, na verdade, era a caricatura do sistema, um parlamentar que estava ali no mais puro fisiologismo, sem nunca ter produzido nada de bom para a população, e que, de repente, se colocou como o candidato que não é como os outros. A gente não pode permitir esse discurso de maneira alguma, né? Então, eleitoralmente, eu particularmente acredito que não agregue, mas mais do que agregue, que atrapalhe ao fazer uma confusão sobre qual é o programa que nós vamos defender. Porque ninguém acredita aqui que a gente vai fazer uma aliança que não impacte no programa eleitoral, no programa que a gente vai propor para a população. Por óbvio, impacta. Não é à toa as declarações dele, por exemplo, sobre a reforma trabalhista, não é à toa essa expectativa que se tem que ele, por exemplo, venha assumir uma pasta de agricultura. Não vai fazer diferença ser ele ou ser outro na parte da agricultura, por óbvio que vai. Então, eu acredito que não soma eleitoralmente. E sobre a governabilidade, que é um segundo argumento que quem defende essa aliança costuma utilizar, na verdade, eu acredito que traga uma, talvez, fragilidade, né? Depois da experiência de 2016 contra a presidenta Dilma, a gente sabe que existem setores da política que estão dispostos a muita coisa quando se trata de como garantir o seu programa, né? Inclusive, se for através de outros meios que não ganhando a eleição, isso tem sido feito da mesma forma, né? Então, eu não acredito que o papel que poderia ser prestado a ele como vice, num momento como esse, em que a gente tem nossas instituições fragilizadas, que ainda não foram reconsolidadas depois de tudo que aconteceu, o golpe contra a presidenta Dilma, a interdição ilegal da candidatura de Lula, hoje a gente também sabe, né, abertamente que foi legal. Então, efetivamente, o processo democrático foi fraudado, né, para o resultado eleitoral ser distorcido. Então, num ambiente como esse, acho que a gente precisaria realmente de um vice que, caso qualquer coisa aconteça, fosse alguém capaz de garantir o programa que a gente vai estar dizendo para a população que vai implementar, né? Um programa de retomada do emprego, um programa de erradicação da fome, um programa de retomada na educação pública valorizada, enfim. Estou nessa ala do partido que é crítica a essa aliança. Acredito que é mais fácil a gente ganhar se tiver um programa nítido sendo apresentado para a população. Acho que é isso, inclusive, que a população espera de nós nesse momento. E sei que esses debates, né, estão sendo feitos de forma já muito avançada. Vocês sabem que no PT a gente tem essa democracia de defender temas diferentes e votar e ver qual posição sai vitoriosa, né? Então, a sua expectativa é que tudo parece se encaminhar para o Alckmin ser mesmo vice do Lula. Só acha que isso pode mudar? Eu acho que só está batido o martelo quando for batido o martelo, porque eu acho que a política eleitoral é muito assim, né? Muitas coisas, às vezes, já muito caminhadas, não tem mudanças bastante significativas. Mas eu reconheço que sim, por todos os informes que eu tenho recebido, são conversas que estão bastante adiantadas, e sei que o próprio presidente já expressou publicamente sua simpatia à ideia, né? Então, é realmente uma divergência que nós temos, mas por óbvio, né? Não importa qual seja a chapa final, a gente vai com tudo fazer campanha para Lula voltar a ser presidente, a gente vai para cima com tudo, fazer com que esse projeto de morte que está em curso no país hoje, que é isso que é um projeto de morte da população, da classe trabalhadora, para que esse projeto seja derrotado. Essa é a principal tarefa de 2022. Tá bom, deputada. Agradeço muito aí a senhora ter cedido o seu tempo para a gente fazer essa entrevista e desejo sucesso aí nesse ano que vai ser animado, como a senhora mesmo disse, na Câmara esse ano de 2022. Sucesso lá. Obrigada, Chico. Queria te parabenizar pelo canal. Eu sou da CPMI das Fake News, estou no grupo de trabalho que está debatendo o projeto de lei das Fake News, e eu sei que esse é um momento muito sensível no nosso país em relação a quem produz conteúdo sério, em relação a quem produz conteúdo de qualidade, que às vezes é até atacado por isso, né? Então, fico feliz de que a gente tenha mais um veículo com informação séria, com credibilidade aí como opção de informação. Te agradeço a oportunidade e um abraço a todo mundo que nos assistiu.
É isso. A gente aqui está tentando ser um contraponto. É um canal pequeno que está começando agora, mas a gente espera crescer e ser um contraponto, dois contrapontos a essa quantidade gigantesca de fake news, conteúdo tóxico que está aí no YouTube. Agora, quanto a ser atacado, não tem problema, não. A gente é sinal que está tendo audiência, não tem problema nenhum. Terminando sobre o tema que a gente começou, quando teve esses ataques de ratinho, muita gente me perguntou como eu estava me sentindo. Bom, gente, eu sei que se eu estou incomodando gente desse tipo, é porque eu estou fazendo o meu trabalho do jeito certo. Acho que é isso, né? Então, o raciocínio aqui também é esse. Eu só queria, até aproveitando, relembrar, por favor, se você concorda com essa ideia de que a gente precisa de um espaço mais progressista para discutir política, mais um, né? Tem outros vários, se inscreve aí no canal, aciona o sininho e curta esse vídeo. Obrigado e até a próxima. Um abraço, obrigada.